Obrigada, viu? Joia, acho que começou. Eu vou só desligar aqui meu microfone. Tá ótimo. Qualquer problema vocês me falam, viu? Se pararem de me ouvir, qualquer coisa. Bom, gente, eu vou falar hoje um pouquinho a respeito sobre transfusão de sangue e o uso de hemocomponentes em cães e gatos. Eu vou falar também um pouquinho a respeito sobre como é feita a coleta de bolsa, quando realizar a transfusão. Qualquer dúvida, vocês quiserem perguntar alguma coisa, acho que tem um chat aqui, né? Aí vocês podem me chamar. Qualquer probleminha, vocês podem me falar, ligar o microfone e me falar. Então, esse primeiro slide eu coloquei realmente só para falar sobre que a transfusão ela também tem riscos, né? Hoje em dia, né, tá crescente o número de centros especializados, então isso faz com que o evento seja cada vez mais seguro, né, a transfusão sanguínea, mas mesmo assim é sempre importante avaliar um paciente quando for realizar a transfusão, se os benefícios é superior aos riscos, porque a transfusão expõe o paciente a vários antígenos, né? Então sempre é importante avaliar um paciente de cada vez, cada caso é um caso, e eu vou passar um pouquinho sobre quando é indicado realizar a transfusão para vocês e qual hemocomponente é mais indicado para cada caso. A transfusão sanguínea, ela também pode ser denominada como hemoterapia, então, só para introduzir, nada mais é do que transferir o sangue de uma pessoa ou um animal para um paciente, né? Então, ela se aplica não só nos casos de anemia, que é a deficiência de hemácias, mas ela também é aplicada para outras diversas causas que menos conhecidas, né? Como deficiência de fatores de coagulação, deficiência de proteínas, imunoglobulinas, albuminas. Ela pode ser utilizada para reposição de plaquetas nos pacientes que têm sangramento ativo, né, por deficiência plaquetária. Ela pode ser utilizada até para reposição volêmica. Então, ela tem várias aplicações. Ela é bem diferente a aplicação dela em cães e em gatos. Em geral, cães a gente trabalha mais com um sistema fechado de coleta. O sistema fechado que a gente fala é um sistema estéreo, da mesma forma que é feita o banco de sangue humano. Então, a gente coleta com uma bolsa que tem um sistema todo estéreo, todo conectado, com um anticoagulante já dentro da bolsa. É um sistema que permite que a gente processe, fracione, faça hemocomponentes e que estoque esse produto sanguíneo. O sistema em gatos de coleta, na maioria dos locais, ele é realizado por um sistema aberto ou semi-aberto. É um sistema adaptado, a gente acaba coletando em uma seringa, adapta porque não existe bolsa específica para gato. Então, como o gato, a gente coleta um volume bem menor do que volumes de bolsas caninas, a gente precisa adaptar esse sistema para não ter um excesso de anticoagulante na bolsa. E, então, esse sistema aberto, ele infelizmente não permite a estocagem. Então, a gente só pode utilizar em até 24 horas as bolsas dos gatinhos. Um tema bastante debatido é quando realizar a transfusão, principalmente nos casos de anemia, né? A gente sabe que, dependendo da intensidade da anemia e dependendo do tempo de aparecimento da anemia, então, se a anemia é crônica ou aguda, alguns animais toleram bem a anemia, porque o organismo acaba fazendo mecanismos compensatórios, aumento de débito cardíaco, ele aumenta a liberação de O2 para os tecidos, e esses mecanismos compensatórios fazem com que o animal, muitas vezes, mesmo com uma anemia intensa, ele consiga tolerar bem a anemia. Então, os animais com insuficiência renal crônica, animais com distúrbios medulares, que têm uma redução na produção de hemácias,
eles tendem a tolerar bem por mais tempo aquela anemia. Agora, animais muitas vezes que passam por cirurgia e sangram excessivamente, que têm uma perda volêmica muito rápida, eles tendem a não tolerar tanto e têm mais urgência na transfusão. Às vezes o exame nem é tão grave comparado àqueles que têm anemia crônica, mas eles têm mais urgência na transfusão, porque eles perdem volume sanguíneo muito rápido, e aí eles têm mais urgência. Então, a gente sempre, quando vai avaliar se o animal precisa de transfusão naquele momento, a gente tem que avaliar ele clinicamente. A clínica é soberana nesses casos. Em geral, na questão laboratorial, a gente indica que cães abaixo de 14% de hematócrito ou VG já tem indicação para realizar a transfusão. E gatos abaixo de 12 já tem também indicação para realizar a transfusão. A hemoglobina, na veterinária, tem várias variações, né, pré-analíticas que podem variar aí a hemoglobina, então não é um parâmetro que a gente utiliza sozinho, é um parâmetro que a gente pode utilizar em conjunto com o hematócrito. O hematócrito é sempre o parâmetro que a gente dá preferência. Mas sempre lembrando que isso vai sempre variar com a intensidade, a cronicidade da anemia, e então vai variar com a clínica do animal. A primeira coisa em relação ao banco de sangue, eu gosto de falar da seleção dos doadores. É sempre importante a gente frisar, hoje cada vez mais vem sendo, tem tido mais importância, né? Nos centros especializados, a triagem, o pessoal não está mais negligenciando a triagem dos doadores, tanto caninos como felinos. Então, a gente preconiza para evitar a transmissão de doenças infecciosas para os animais que vão receber essa bolsa, realizar os testes para doenças infecciosas. Então, a gente a gente utiliza o 4DX aqui no banco de sangue. O 4DX, ele detecta as duas espécies de Ehrlichia, que é a Ehrlichia canis e a Ewing. Ele detecta a anaplasma, as duas espécies, a Platis e a Phagostophyllum. Detecta a dirofilariose, que é o verme do coração. Detecta a Borrelia. E a gente, além do 4DX, a gente utiliza um teste que detecta a leishmaniose. Então, esses são os exames que a gente realiza nos doadores. A gente faz também hemograma, função renal, para avaliar também se tem anemia, né? Se tem contagem de plaquetas fora do normal, porque nesses casos eles também não estão aptos para doar. A gente, aqui no banco de sangue, a gente já pegou animais positivos para todas as doenças, inclusive para a borrelia, a gente já pegou um caso, e para a girofilária. O da borrelia, o animal que a gente pegou positivo para a borrelia, como é pouco comum aqui no Brasil, teria que mandar para um exame específico, né, para fechar o caso. A tutora acabou optando por não mandar, devido ao custo e tudo mais, mas foi interessante a gente ter visto isso, que é um sinal que a bactéria, ele foi exposto pela bactéria de qualquer forma, né? Então, a seleção do doador felino, a gente utiliza os mesmos exames laboratoriais gerais, né, que é o hemograma completo e a função renal. E para testes de doenças infecciosas, a gente utiliza FeLV, que é o teste de leucemia viral felina. A gente realiza também para FIV. Para PIF, o coronavírus felino, que causa, né, a peritonite infecciosa felina, ele está presente em animais saudáveis também. Então, tem uma certa polêmica em relação a realizar ou não o exame de triagem de PIF nos animais felinos que vão doar sangue. Porque tem muitos animais saudáveis que têm coronavírus circulante e eles não vão manifestar a doença.
E também não tem nenhum relato de animal de transmissão de PIF, de coronavírus felino, via sanguínea. Então, acaba não sendo um exame de triagem tão importante na seleção de doador felino. Então, a gente acaba não realizando o exame de PIF. A gente realiza eletrocardiograma, porque o felino ele precisa ser sedado, e existem animais que têm a cardiomiopatia oculta, né, que a gente às vezes não detecta na ausculta. Então, é sempre importante realizar o eletrocardiograma também para não colocar em risco o animal que vai doar sangue. A técnica de coleta, basicamente, a gente tem duas formas, né? Tem algumas pessoas que preferem coletar da veia cefálica, a gente dá preferência para a veia jugular, porque ela é mais calibrosa e o fluxo é mais rápido. Isso diminui os riscos de formar coágulo, diminui os riscos de ter consumo de plaquetas, né? Às vezes a gente sempre prefere que a coleta seja rápida, né? Para não ter formação de coágulo, para não prejudicar o produto sanguíneo e também para o animal não ficar tanto tempo parado na mesma posição, porque isso muitas vezes é um contratempo. Geralmente a gente coleta em 3 ou em 4, quando a gente coleta em 3 pessoas, uma fica do lado de trás do animal, porque assim, se o animal for mais agitado, ele fica mais contido. E geralmente a coleta é rápida. Quando a gente está em 4 pessoas, não precisa ficar ninguém por trás do animal, ainda mais se o animal for tranquilo. É sempre importante a gente ter próximo da coleta a pinça hemostática, então toda a coleta a gente fica com a pinça hemostática próxima, porque antes do término da coleta a gente tem que pinçar o manguito para que não haja entrada do ar, assim evita a contaminação sanguínea da bolsa. Então, em relação às complicações de coleta, tem entrada de ar, né? Por isso que a gente realiza com a pinça hemostática sempre todas as coletas. E nesses casos onde há entrada de ar, existe um maior risco de contaminação da bolsa, né? As múltiplas venipunções também acaba prejudicando, pode ter entrada de ar quando a gente tem que fazer várias punções em diferentes lados, pode ter formação de coágulo, pode ter volume inadequado. Por isso que na seleção também a gente tem que selecionar o temperamento do doador. É sempre importante que o doador tenha o perfil para doar sangue. Ele tem que ser um animal tranquilo. Muitos animais realmente, mesmo sendo mansos, eles não se adaptam à doação, porque eles têm que ficar um período quietinho e para a doação ter um bom resultado, tanto no produto sanguíneo e tanto também para não criar nenhum tipo de trauma no animal, é legal que ele tenha esse perfil. É importante que se o volume não for o ideal, se a gente não consegue o volume ideal, muitas vezes a gente tem que descartar essa bolsa, porque o citrato ele é tóxico, então ele não pode estar em excesso na bolsa de sangue. Então, a gente tem um equipamento que ele pesa, ele mostra o fluxo sanguíneo, então a gente tem como acompanhar com esse equipamento se o fluxo diminui, se o fluxo está ok, se ele está mantendo, e esse equipamento ele também homogeniza, e até completar os 450, às vezes até 500 ml, dependendo do peso do animal, e a gente aí, até esse volume, depois a gente pinça o manguito e retira a agulha da veia do animal que está doando sangue. Aí, após essa pinçar o manguito, interromper a coleta, a gente já faz a ordenha do manguito. Então, aqui nessa segunda foto, a gente tem uma ordenhadeira. A gente realiza a ordenha do manguito para que todo o sangue presente no manguito
se misture com o anticoagulante da bolsa. Isso deve ser feito logo após a coleta, para que não haja coágulo na bolsa de sangue. Isso é muito importante. Essa bolsa que tem aqui presente nessa foto é uma bolsa tripla, então dá para ver que ela tem duas bolsas satélites acoplada à bolsa principal, né? Então, a gente utiliza bolsas triplas ou bolsas duplas, geralmente, para poder utilizar outros hemocomponentes. A técnica de coleta de ferino necessita sedação. Então, aqui é uma foto de como a gente realiza aqui também. Infelizmente, eu não tinha fotos nossas. A gente faz dessa mesma forma. A gente realiza com 3 seringas de 20, porque o vácuo é menos intenso. Tem algumas pessoas que preferem fazer só com uma seringa de 60. Com a seringa de 20, a gente tem um vácuo menos intenso. Então, a gente costuma coletar 60 ml. A gente faz uma proporção de citrato para sangue de 1:9. Então, a gente utiliza 1 de citrato para 9 de sangue. Então, cada seringa de 20, a gente utiliza 2 ml de citrato. É o mesmo citrato que a gente utiliza na bolsa de sangue canino. Então, a gente inutiliza uma bolsa de sangue canino para poder realizar essa coleta do gatinho. E aí a gente utiliza uma bolsinha que pode ser uma bolsa pediátrica, que não tem anticoagulante nenhum, e conecta na torneira de 3 vias. A gente coleta os 20 ml, passa para a bolsinha pediátrica e a gente troca de seringa. Então, é só uma vez que a gente tem que acessar a veia do felino. O scalp fica lá conectadinho e a gente só vai trocando a seringa. A gente coleta 60 ml, lembrando que o gatinho, ele sente mais, né, a hipovolemia após a coleta. Então, todo gato doador, ele tem que receber fluido durante ou imediatamente após a doação de sangue. O gato doador tem que ficar recebendo fluido em acompanhamento. Aqui é uma imagem sobre os hemocomponentes que a gente pode obter da coleta do sangue total, né? A diferença, vou explicar para vocês que hemocomponentes é diferente de hemoderivados. Às vezes existe alguma confusão sobre isso. Hemocomponentes são todos aqueles componentes que a gente obtém do sangue total. Então, depois que a gente obtém o sangue, coleta a bolsa de sangue, a gente, por meio de processos físicos, que é a centrifugação, congelamento, a gente consegue obter vários hemocomponentes, vários componentes sanguíneos. Os hemoderivados, a gente obtém eles apenas por meio de processos físicos, químicos e industriais. Geralmente produzido em escala industrial. A gente quase não tem hemoderivados não se utiliza hemoderivados na medicina veterinária. São os concentrados de albumina, globulinas, os concentrados de fatores de coagulação. Então, os que são mais viáveis para a nossa área hoje são os hemocomponentes. Então, todos os hemocomponentes que a gente pode obter do sangue total, eles estão aqui. Então, tem os hemocomponentes de plaquetas, que é o plasma rico em plaquetas e o concentrado de plaquetas. Temos os hemocomponentes plasmáticos, que é o plasma fresco congelado, e o plasma 24 horas, que nada mais é que o plasma fresco já num período maior de armazenamento, né? Já não tem os fatores mais lábeis de coagulação. E temos o crioprecipitado, que é uma fração do plasma com alguns fatores específicos de coagulação. Então, vou falar um pouquinho a respeito das vantagens no uso de componentes sanguíneos. O legal dos componentes sanguíneos é que a maioria dos animais precisa de um componente sanguíneo. Na maioria das vezes, os animais precisam apenas de uma reposição, de um componente específico. Você repondo só o componente que o animal precisa, você expõe ele a menos antígenos desnecessários.
isso leva a menos reações transfusionais e leva a uma recuperação mais rápida, tá? Fora isso, que você consegue, com o uso de componentes sanguíneos, ajudar mais de um paciente, beneficiar mais de um paciente. Você consegue ajudar com o mesmo doador até 3 animais, muitas vezes. A gente consegue obter os componentes sanguíneos de diversas formas, na verdade, assim, com a centrifugação, né, no caso que é mais comum para a gente, na medicina veterinária, e tem outra forma da gente obter o componente sanguíneo, que é a aférese. A aférese é um equipamento automatizado, onde os doadores se conectam por função venosa. O equipamento ele retira o sangue do doador, ele centrifuga e ele separa, por exemplo, se for plaqueta que o receptor precisa, ele vai separar somente as plaquetas e ele devolve todos os outros componentes para o doador. Então, ele só aproveita o componente que o receptor precisa. A aférese não tem, né, na medicina veterinária aqui no Brasil, e eu acredito que mesmo fora, só a título de pesquisa mesmo. Então, o que a gente utiliza mais são os hemocomponentes por meio de processos físicos mesmo, que é a centrifugação. Eu vou falar um pouquinho de cada agora. O mais utilizado, o mais conhecido, né, é o sangue total, ele da forma que a gente coleta mesmo. Então, geralmente é o que é mais acessível, na verdade, é o que a gente tem mais fácil, muitas vezes. O sangue total, ele é diferente, é sempre bom lembrar que é diferente a composição dele quando ele é fresco, recém-coletado e de quando ele é estocado. O sangue total estocado, ele perde os fatores lábeis de coagulação, então ele não vai servir para aquele paciente que pode ter uma coagulopatia, ele pode ser que não ajude, e ele também, ele não tem plaquetas viáveis. O sangue fresco, ele vai ter plaquetas viáveis e ele vai ter os fatores mais lábeis de coagulação. Então, a principal indicação desse produto sanguíneo é para pacientes que precisam repor a volemia. Ele é muito legal de ser utilizado para pacientes que estão em sangramento ativo, que perdem mais de 30% do volume sanguíneo. Então, pacientes que podem estar até em choque hipovolêmico. É bacana porque você consegue repor as hemácias que ele precisa repor e também consegue já restabelecer a volemia do organismo. Então, esses pacientes é interessante a realização do uso de sangue total. Ele não é indicado para pacientes que têm anemia normovolêmica ou geralmente aqueles pacientes que não podem ter sobrecarga de volume, né, que são muito prejudicados com a sobrecarga de volume, que são pacientes cardiopatas e pacientes insuficientes renais. Então, pacientes com a insuficiência renal, eles podem descompensar muito da insuficiência renal quando eles recebem grandes volumes sanguíneos. Então, é sempre legal, nesses pacientes, preconizar o uso de concentrado de hemácias. A mesma coisa pacientes cardiopatas. A dose que a gente calcula de forma geral, né, tem uma fórmula mais específica, que aí vai variar de acordo com o hematócrito do doador, né, esse volume, mas a dose, em geral, é de 20 ml por quilo de sangue total, para aumentar 10% no hematócrito do receptor. Essa é uma dose geral que a gente utiliza. Em relação à composição do sangue, eu gosto de mostrar que é muito pouca, muito baixa a composição de plaquetas do sangue. No geral, a gente tem pouca participação de plaquetas no sangue total. Então, ele não é indicado para reposição de plaquetas, exclusivamente de plaquetas. Se é um animal que pode se beneficiar do uso de plaquetas e que precisa das hemácias, ele já pode ser estudado. Mas em relação a um animal que precisa exclusivamente de plaquetas, ele não é indicado,
porque aí a gente vai levar o animal a uma aloimunização desnecessária, né, a uma sensibilização desnecessária, ele vai produzir anticorpos desnecessariamente a um outro sangue, sendo que ele só precisa de um componente específico. O concentrado de hemácias, ele é o queridinho, em geral é o mais utilizado e indicado para a grande maioria das anemias. Ele é utilizado nos casos de anemia crônica, então animais que têm anemia e estão normovolêmicos, não tem desidratação. Ele já é mais indicado que o sangue total. Você consegue repor hemácias sem ter um risco de sobrecarga de volume nesse animal, porque ele não precisa repor volume plasmático. Então, ele tem várias vantagens. Ele tem a mesma quantidade de hemácias que um sangue total, que uma bolsa de sangue total. Ele tem a mesma capacidade de carregar oxigênio que uma bolsa de sangue total. E tem um volume infinitamente, um volume bem menor, então ele tem infinitamente menor risco de reação transfusionais, né? O animal, muitas vezes, ele tem reação transfusional à proteína do doador que está presente no plasma, aquelas reações anafiláticas que a gente não consegue prevenir com teste de compatibilidade. O concentrado de hemácias, ele beneficia muito mais esses animais, que ele realmente evita esse tipo de reação. A dose é a metade da que a gente utiliza para sangue total, então é 10 ml por quilo para subir 10% de hematócrito no receptor. Essa dose também vai variar, né? Ela varia de acordo com a hidratação do receptor, é sempre um aproximado, e varia de acordo com a quantidade de plasma residual na bolsa. Porque quando aqui a gente tem até uma imagem que está mostrando, a gente tem as bolsas satélites, elas ficam conectadas com a bolsa principal, e após a centrifugação, a gente consegue retirar da bolsa quase todo o plasma. A gente só não retira tudo, porque senão o hemocomponente ele fica muito viscoso, o concentrado de hemácias. Então, a gente precisa de um pouco de plasma para manter também a morfologia de hemácias, manter essas hemácias íntegras. Então, a gente sempre costuma deixar um pouquinho de plasma residual para também não aumentar tanto a viscosidade desse hemocomponente. É importante, a única diferença do concentrado de hemácia para o sangue total é que, devido a esse aumento da viscosidade, né, por ele ter menor, muito pouco volume plasmático, né, ele fica muito viscoso, a gente sempre recomenda fazer uma diluição com solução fisiológica. Isso nada mais é do que para ele correr melhor no equipo de transfusão, para que a transfusão ocorra de forma mais fácil, né? Tanto o concentrado de hemácias como o sangue total, a gente não recomenda não aquecer a bolsa, né, em banho-maria. Todas essas bolsas que contêm hemácias, né, elas aquecidas em banho-maria pode alterar a morfologia das hemácias, pode causar hemólise, pode afetar esse produto e, inclusive, pode ter risco de contaminação da bolsa. Então, o que a gente recomenda é que 30 minutos antes de realizar a transfusão, essa bolsa seja retirada da geladeira. E em animais lipotérmicos, é sempre recomendado que o animal seja aquecido e que não a bolsa. O plasma fresco congelado. Então, o plasma, ele é a porção acelular do sangue. Então, sempre quando a gente centrifuga, a porção celular, que é as hemácias, né, a porção mais pesada, ela fica no fundo, e o plasma, ele fica na parte superior. A gente realizou uma centrifugação para conseguir retirar, separar o plasma do concentrado de hemácias,
o plasma a gente congela e consegue ter ele por um ano viável para transfusão. Ele é utilizado para deficiência de fatores de coagulação, então, as deficiências mais comuns eu ainda vou falar mais para frente, mas ele pode ser utilizado para animais que têm sangramentos até de causas desconhecidas, né? Ele é muito utilizado nesses casos também, animais que têm sangramento, que não tem nenhuma alteração plaquetária, nada que justifique os sangramentos, então algumas pessoas utilizam, geralmente tem bons resultados. Ele pode ser utilizado como expansor volêmico agudo, então ele pode ser utilizado para reposição volêmica, nos casos em que as pessoas não têm coloides sintéticos, ele pode ser utilizado dessa forma também. Ele também pode ser utilizado no tratamento de coagulopatias adquiridas, que são doenças hepáticas. Lembrando que o fígado ele é responsável pela síntese de vários fatores de coagulação, então muitas vezes os animais com doença hepática já num grau mais severo, ele tem distúrbios de sangramento causados pela deficiência na síntese de alguns fatores de coagulação, então ele pode beneficiar esses pacientes. Ele pode ser utilizado em casos de intoxicação por varfarínicos, em casos de acidentes ofídicos, em casos de coagulação intravascular disseminada, né, como esses casos ocorrem, consumo de vários fatores de coagulação, então ele é utilizado na tentativa de repor fibrinogênio e repor os fatores de coagulação mais importantes. Também pode ser utilizado na reposição de hipoalbuminemia, ele pode ser utilizado por animais leucopênicos, na reposição imune passiva. É importante que todos os doadores, eles são vacinados, então eu também já vi algumas pessoas utilizarem em animais com doenças virais, sinomose, parvovirose, na tentativa de transferir imunoglobulinas. No geral, o pessoal avalia de forma positiva nesses casos de pacientes virais. Nos casos de reposição de albumina, assim, para repor a albumina, a dose de plasma é muito alta. Então, muitas vezes não é tão interessante, porque algumas causas de deficiência de albumina, como doenças renais, ou doenças hepáticas já muito severas, são animais que têm uma perda muito grande da albumina. Então, às vezes a gente não consegue ter um benefício com o plasma, porque da mesma forma que a gente repõe, o paciente perde. E como para repor uma quantidade considerável, precisaria de um volume grande, muitas vezes a gente não tem um resultado muito legal com plasma. Mas, para casos em que as causas de hipoalbuminemia não têm uma perda tão grave, aí ele pode ser considerado. Em relação à dose para reposição de fatores é menor, geralmente se repõe os fatores quando o animal está sangrando, então não tem uma dose específica, você pode realizar o volume plasmático até cessar o sangramento do animal. Em relação à diferença do plasma fresco congelado ao plasma congelado, é só que o plasma congelado ele não tem os fatores lábeis de coagulação, porque ou é um plasma que ficou muito tempo congelado, há mais de um ano, ou é um plasma que foi processado depois de 6 horas da coleta de bolsa. Então, o plasma, para ser considerado fresco, após 8 horas, ele já tem que estar congelado. Após 8 horas da coleta. Uma coisa importante, sempre que a gente vai utilizar o plasma, ele não pode ter nenhuma alteração. Então, essa foto aqui, a primeira foto, a gente tem um plasma lipêmico, que é um plasma gorduroso, né? É um animal que provavelmente não fez o jejum adequado antes da coleta de bolsa, e aí o plasma fica bem turvo, fica leitoso.
esse tipo de alteração, ele costuma causar muita reação no receptor. Então, nem sangue total é legal utilizar nesses casos. Então, esse é um tipo de caso que a gente tira o máximo que a gente conseguir desse plasma, porque pode causar uma reação no animal que vai receber. A forma de armazenamento, em geral, a gente deixa ele congelado sempre enrugadinho com um elástico. Depois que ele congelou, a gente retira o elástico e dessa forma a gente tem como controlar se houver uma queda de energia, se ele acabar saindo desse formato, a gente descarta essa bolsa. Concentrado de plaquetas. Os hemocomponentes com uma maior concentração de plaquetas é o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, e o concentrado de plaquetas. Aqui nessa foto dá para a gente ver bem qual que é a diferença entre os dois. Nada mais é do que o volume plasmático. O concentrado ele tem a mesma quantidade de plaquetas, mas com um volume plasmático bem menor. E o plasma rico em plaquetas, ele tem uma quantidade maior de plasma com a mesma quantidade de plaquetas que o concentrado. O plasma rico em plaquetas, ele é interessante ser utilizado se o paciente ele precisa, além da reposição plaquetária, precisa também repor algum componente do plasma, albumina, imunoglobulina, algum paciente que precisa repor algum componente do plasma, aí nesses casos é interessante fazer o PRP. Na maioria das vezes, como a plaqueta é o mais importante, quando as pessoas procuram esse tipo de produto sanguíneo, a gente sempre recomenda o concentrado de plaquetas. É um volume menor risco de reação transfusional, a transfusão é muito mais rápida, então geralmente só tem benefícios. Em relação à indicação do concentrado de plaquetas, a gente sempre indica quando ou o paciente vai ser exposto a uma cirurgia ou um procedimento de risco hemorrágico e tem plaquetas abaixo de 80 mil, 50 mil, dependendo do quão cruenta, né, a cirurgia. Aí isso vai depender também do tipo de cirurgia. Então, a gente recomenda esse tipo de hemocomponente nessa situação. Ou quando o paciente está com uma contagem de plaquetas abaixo de 20 mil e está com sangramento ativo. Então, se ele tem um sangramento, quando eu falo sangramento, não só o sangramento epistaxe ou sangramento na urina, sangue na urina, mas também hematoma. Então, petequia, sangramento subcutâneo, hematoma, a gente também considera como uma forma hemorrágica. Então, se esse paciente tem menos de 20 mil plaquetas e tem sangramento, pode ser que esse sangramento seja causado pelo nível de trombocitopenia. Aí esse paciente se beneficiaria desse produto sanguíneo para que ele não tenha consumo dessas hemácias e não venha precisar de uma bolsa de hemácias, né? Então, o concentrado de plaquetas é para evitar que ele venha futuramente a precisar de uma bolsa de hemácias. O que é importante a gente saber é que, dependendo do tipo de causa, né, da trombocitopenia, a gente não tem um incremento na circulação. Muitas vezes a gente não vê mudar o hemograma do animal, porque se o animal tem uma causa de uma causa autoimune, de trombocitopenia imunomediada, a tendência é ele acabar destruindo as plaquetas transfundidas. Então, ele consome muito rápido, né? Ele tem um consumo muito rápido dessas plaquetas transfundidas, dependendo da causa de trombocitopenia. Então, se ele tiver uma causa autoimune, ele acaba destruindo essas plaquetas transfundidas. Se ele tiver uma causa de sequestro esplênico, ele acaba também sequestrando as plaquetas transfundidas. E se ele tiver uma causa de consumo por vasculite e tudo mais, ele também acaba consumindo essas plaquetas transfundidas.
Então, no geral, se o animal não tem sintoma de hemorragia, independente da contagem de plaquetas, ela não vai ser indicada. Porque se o animal não tem sintomas de hemorragia, ele está compensado. Ele não precisa de reposições plaquetárias. Ele só vai precisar se ele realmente tiver um sintoma hemorrágico. Então, eu não digo que ela é contraindicada nesses casos, mas ela não vai ter benefício para o animal, ela é consumida muito rapidamente. Então, eu contraindicaria ela nesses casos em que o animal não tem sintoma hemorrágico e não vai ser exposto a nenhum procedimento cirúrgico. Muitas vezes ela não vai beneficiar, como ela tem um consumo muito rápido, não vai ter muita diferença para o animal. Então, em relação à dose, né, a gente recomenda, em geral, uma unidade para cada 10 quilos de peso, mas isso vai variar, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, os veterinários acabam utilizando realmente só uma bolsa por animal. A dificuldade do concentrado de plaquetas é a conservação. Então, ele deve ser conservado em temperatura ambiente. Isso é uma das dificuldades da gente ter esse componente, esse produto sanguíneo, né, viável e em grande escala. A gente acaba sempre fazendo sob encomenda, porque como ele tem risco de contaminação, né, por ele ser estocado sempre em ambiente climatizado, mas ele não pode ser refrigerado, então tem alto risco de contaminação, a gente acaba preferindo só fazer em casos de encomenda mesmo. Então, o paciente pediu hoje, a gente tenta já conseguir um doador para amanhã e já faz esse procedimento. E ele não fica armazenado aqui. Porque para ele ficar estocado por mais de 1, 2, 3 dias, a gente tem que ter um acompanhamento desse hemocomponente, tanto de pH, tem que fazer cultivo microbiológico e tem que avaliar a função plaquetária sempre, periodicamente. O SWIRD, né, que a gente utiliza como uma das variações de concentrado de plaquetas, a gente nada mais é do que colocar a bolsa de plaquetas contra a luz e mexer ela a gente faz movimentos com o dedo mesmo, e a gente vê o turbilhonamento plaquetário. O turbilhonamento plaquetário. Quanto maior o turbilhonamento, maior a qualidade desse hemocomponente. Porque a gente só vê esse turbilhonamento quando tem muitas plaquetas inativadas, porque a ideia é que as plaquetas se ativem só realmente quando o paciente for precisar. Então, elas têm que estarem inativadas sempre antes da transfusão. A plaqueta ela tem que ficar em constante movimentação enquanto ela está estocada. Aí aqui é o agitador de plaquetas. É importante que não haja muitas hemácias, então tem que ter bem pouquinho hemácias no concentrado de plaquetas. Não é legal que ele cause aloimunização no paciente que vai receber só plaquetas. Agora eu vou falar um pouquinho do crio precipitado. Ele é menos conhecido, vem sendo agora utilizado, já vi que em São Paulo já tem alguns bancos de sangue que têm fornecido em grande escala. Aqui no interior eu ainda vejo que as pessoas desconhecem ele. Na verdade, ele é utilizado para doenças muito específicas. E essas doenças, muitas vezes, elas são subdiagnosticadas, elas são de difíceis diagnóstico. Então, por isso que ele acaba sendo pouco utilizado. Eu acredito que em São Paulo, por ser maior, né, uma cidade maior, acredito que haja mais diagnósticos dessa doença. Então, a gente utiliza principalmente para a reposição do fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand é um fator importante que participa da hemostasia primária. E a deficiência dele é um dos
principais distúrbios hemostáticos, eu acredito que não só em cães, como em humanos também. Então, é um dos mais importantes. E principalmente animais de raça, né, por ser congênito, é bem comum em Dobermans, e tem relatos em Goldens também, inclusive aqui no nosso país. O mais comum da doença de von Willebrand é o tipo 1, que são animais que têm uma deficiência parcial. Então, são animais que vivem sem sinais clínicos, não são animais que sangram naturalmente, com qualquer trauma. São animais que, em geral, ele vai sangrar num procedimento de risco hemorrágico maior. Então, o tipo 1 são são aqueles animais que sangram misteriosamente numa cirurgia e tem uma contagem de plaquetas normal. E a maioria dos animais que têm doença de von Willebrand é do tipo 1. E o tipo 2 e o tipo 3 é bem menos comum. O tipo 2 tem a alteração da proteína, né? Então, ela tem uma alteração da função. E o tipo 3 na verdade, a deficiência total. Então, aí, nesses casos, já são animais que têm uma sobrevida bem baixa, por isso que acaba sendo bem menos comum esses casos. O tipo 1 é bem comum, bastante relatado em Dobermans. Então, inclusive, os canis de Dobermans, eles têm, os canis bons de Doberman, eles têm que fazer esse controle, né? Os padreadores, eles têm que ser negativos para o gene da doença de von Willebrand. Então, aqui eu coloquei só para a gente lembrar desse fator. Ele é essencial para a adesão e a agregação das plaquetas na injúria do tecido. Então, naquele primeira injúria do tecido, ele faz as pontes plaquetárias entre uma e outra, né? Então, ele auxilia no recrutamento de plaquetas, tudo mais. Ele é importante, por isso que ele participa bem da hemostasia primária. Então, aqui é um caso de um pastor de Shetland. Ele tinha a doença de von Willebrand tipo 3, e após o procedimento cirúrgico, ele começou a ter alterações, hematomas em volta da ferida cirúrgica. Aqui são outras alterações de sangramentos que podem acontecer, petequias. Outra muito comum é o nascimento dos incisivos, né? Uma das queixas mais comuns, geralmente, de tutor, de paciente que tem doença de von Willebrand, é que tem esse sangramento na boca. E é geralmente quando está nascendo os dentes incisivos. Outra situação que o crio precipitado pode ser utilizado é para a reposição do fator 8. O fator 8, ele anda junto com o fator de von Willebrand. O crio precipitado, basicamente, gente, ele é uma fração do plasma. Então, a gente centrifuga novamente o plasma, depois que a gente obtém ele. E aí, no crio precipitado, a gente vai ter as proteínas de alto peso molecular, que são o fator de von Willebrand e o fibrinogênio. O fator 8, ele não tem alto peso molecular, mas ele sempre anda junto com o fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand, ele é estabilizante do fator 8 plasmático. Então, ele sempre anda junto. Então, sempre que o paciente precisa repor, né, especificamente esses fatores, o crio precipitado é mais indicado. Então, o fator 8, ele é responsável, quando ele é deficiente, pela doença hemofilia A, a hemofilia clássica. É a hemofilia mais comum. Existe outra hemofilia, que é a hemofilia B, que é a deficiência do fator 9, que é mais rara. A hemofilia clássica é a mais comum. Então, geralmente, é ela que acomete mais os animais. Tem relatos em animais mestiços de hemofilia A, mas é mais comum em animais de raça, e principalmente macho, porque ele está ligado ao cromossomo X.
como a fêmea tem 2 cromossomos X, ela pode carrear o gene da hemofilia, mas ela, em geral, não manifesta, porque ela deveria ter os 2 cromossomos doentes para manifestar, né, a doença. Então, ela, em geral, transmite, mas ela não manifesta. Então, a gente vê mais em macho, muito raro ver em fêmea, e animais de raça. Então, as alterações mais comuns de sangramento nesse tipo de doença é a hemoartrose, né, que é o aumento das articulações com sangue nas articulações. Tem também sangramento no cordão umbilical, alma T. Outra reposição que pode ser realizada pelo crio precipitado é a reposição de fibrinogênio. Aqui eu citei a hipofibronogenemia no final, mas ela é muito rara, tá? Então eu não dei muito destaque sobre ela. No geral, as deficiências de fibrinogênio mais comum que a gente tem são as adquiridas. A hereditária é muito rara, então acho que não tem tanta importância nesse caso. As adquiridas são aquelas que eu citei anteriormente, né, que é as adquiridas por CID, que é a coagulação intravascular disseminada, que pode ser também as hepatopatias. Então, aí, nesses casos, é mais interessante o uso do plasma, porque você não vai querer repor só fibrinogênio, você vai querer repor outros fatores de coagulação também. Então, aí, nesses casos, é mais interessante o uso do plasma fresco congelado. O uso do crio precipitado em si, eu acho mais legal utilizar para animais que realmente têm o diagnóstico de hemofilia A e doença de von Willebrand. Aí eu vou passar aqui de forma mais rápida uma triagem que é importante, né, para triagem desses distúrbios hemostáticos. O tempo de sangramento, ele é bem bacana para avaliar essas deficiências de hemostasia primária. Ele é um dos melhores exames, assim, de mais fácil acesso no laboratório para avaliar a hemostasia primária. Ele tem que ser utilizado em animais com a contagem plaquetária normal. Então, um animal que tem esses eventos hemorrágicos de causa desconhecida, é legal fazer o tempo de sangramento, o tempo de coagulação. O tempo de coagulação ele vai avaliar a hemostasia secundária. E também é legal fazer o TTPA e o TP, que vão avaliar vias intrínsecas e extrínsecas de coagulação. Para diagnóstico definitivo, só as dosagens específicas de fator 8 e fator de von Willebrand. Só um adendo, que é também uma curiosidade. O acetato de desmopressina, ele é utilizado, ele é muito utilizado nesses animais que têm suspeitas de deficiências, de fator de von Willebrand, essas raças como Doberman, até Golden, tem bastante gente que já pegou, bastante veterinário já me relatou Goldens com sangramentos, contagem plaquetária normal. Então, esses animais que têm esses relatos de sangramento, quando vai a um procedimento cirúrgico, que muitas vezes não tem o diagnóstico definitivo, muita gente utiliza o acetato de desmopressina. O acetato de desmopressina, ele não tem um mecanismo de ação muito conhecido, é um análogo da vasopressina, ele provoca a liberação dos fatores de von Willebrand. Aqueles que estão dentro das células endoteliais, eles são liberados quando é aplicada a desmopressina. Então, se o paciente tem uma deficiência parcial, ele tem armazenamento. Então, é legal fazer nesses casos em que pode ser um paciente suspeito ou um animal que tem uma raça específica, que tem altas chances de ter essa doença, para evitar sangramentos no procedimento cirúrgico. É legal fazer a desmopressina. Então, é utilizado porque ela faz a liberação dos fatores de von Willebrand armazenados. Então, o paciente que não tem
deficiência total, só a deficiência parcial, ele vai se beneficiar desse medicamento. O paciente que tem deficiência total não vai fazer diferença, porque ele não tem fator armazenado. Ela também auxilia no aumento da atividade de fator 8, então auxilia também pacientes hemofílicos e auxilia também pacientes com distúrbios plaquetários. Então, pacientes com sangramentos de causas desconhecidas, pode ser que a desmopressina ajude. Bancos de sangue, eu já vi bancos de sangue utilizar a desmopressina antes do doador doar sangue, para que ele libere mais fatores de coagulação, mais fator de von Willebrand, mais fator 8 na circulação, para que o hemocomponente seja mais rico nesses fatores. Então, eu já vi também utilizar nesse sentido. Para esses pacientes que têm esse diagnóstico fechado, né, de fator de doença de von Willebrand e de hemofilia, é sempre importante utilizar o hemocomponente com menor volume plasmático e mais concentrado, porque assim você evita efeitos colaterais causados de reação anafilática, que acabam impedindo a reposição total do produto sanguíneo no animal. Aqui é só para mostrar como que fica o crio precipitado, ele fica bem aderido à bolsa, né? E a bolsa, o plasma que contém o crio precipitado, ele, depois que a gente deixa ele bem homogêneo, ele fica bem viscoso também, ele fica diferente do plasma normal. Ele fica mais opaco, mais leitoso, mais viscoso, fica bem diferente. O plasma que sobra, né? A gente separa o crio precipitado, que é aquele que fica mais aderido na bolsa, com um pouquinho, uma fração plasmática menor. O crio sobrenadante, ele fica rico com outros fatores de coagulação, que não estes que eu citei, né? Que são o fator de von Willebrand, o fator 8, o fibrinogênio. O crio sobrenadante vai ter outros fatores de coagulação, vai ter albumina, vai ter globulina, então pode repor outros componentes para o animal. Aqui é um casinho, é um relato de caso de um téquio, de Londrina, esse relato, tá? É aqui do Brasil. É um téquio de 2 anos. Ele chegou, primeira vez que ele chegou no hospital, ele estava com sangramento nasal, que é a epistaxe, né? Aqui ele estava com a letargia, anorexia, alguns sinais inespecíficos, né? Que não daria para saber exatamente do que se tratava, mas os sinais mais relacionados com sangramento, né? Era mais a epistaxe, hematoma, alguns hematomas, estava com a mucosa pálida, então parecia estar bem anêmico. Então, aqui é o téquio. Então, ele estava com a mucosa bem pálida. Esse foi o primeiro exame que ele fez quando ele chegou no hospital. Então, ele estava com uma anemia severa, né? Já tinha indicação de transfusão pelo hemograma, estava com 10%. Esse VCM aumentado, ele é volume de corpuscular médio, né? Que é o tamanho das hemácias. Ele aumentado, em geral, indica que pode ser resposta. Então, pode ser que esse animal esteja respondendo à anemia, porque as hemácias, as células jovens, elas são maiores. Então, em geral, ele indica que pode estar havendo resposta. E outra coisa que pode indicar a resposta medular, né, que é a regeneração, tá? Deixa eu voltar. É a presença de metarrobistos. Metarrobistos são as hemácias nucleadas, então ela também é um indício de resposta. Ela sozinha não vai indicar, mas ela, em conjunto com outros sinais do hemograma, a gente pode sugerir que ele esteja respondendo a essa anemia.
Então, ele tem um aumento das hemácias, do tamanho das hemácias, tem bastante metarrobristo, na contagem de reticulócitos, como está sinalizando o hemograma, deu uma resposta moderada, então é uma resposta considerada boa, ele está respondendo bem à anemia, então ele está com uma boa produção medular, ele está respondendo. Então, quando o animal está respondendo, as anemias causadas, as anemias com respostas responsivas, que são as regenerativas, mas que podem acontecer, né? São a anemia hemolítica, que é a destruição de hemácias. Aí a gente pode pensar, ou ele está destruindo as hemácias dele, ou ele está perdendo hemácias, então ele pode estar sangrando. E aí, como no caso ele estava com epistaxe, estava com hematoma, por conta da perda de sangue, né? Então, por conta da hemorragia. Então, ele está respondendo. Geralmente, quando o animal tá respondendo e tem hemorragia, é sinal que essa hemorragia já faz pelo menos umas 48 horas que aconteceu. Vem acontecendo, né? Porque a medula demora para iniciar a resposta quando o animal está com sangramento. Não é imediatamente que ela tem resposta. Então, dá para sinalizar que já vem um tempo que ele está tendo esse sangramento. Pode ser que ele não tivesse epistaxe, mas ele poderia já ter alguns hematomas pelo corpo, que não deixa de ser hemorragia subcutânea, né? É natural que animais que estejam respondendo bem tenham leucocitose. Então, aqui a gente vê aumento de leucócitos, pode ser também por outras causas, né? Pode ser que ele tenha um processo inflamatório associado, mas em geral é natural ver animais que estão respondendo bem. Uma série costuma puxar outra. Da mesma forma que o animal começa quando tem hipoplasia, né, de uma série, ele acaba puxando outras séries e acaba reduzindo a produção de outras células. Quando tem aumento na produção de uma, ele também acaba aumentando a produção de outra. Então, uma série puxa a outra. É natural quando tem aumento muito intenso na resposta de hemácias, eles terem uma leucocitose, é natural. Pode ter relação também com o processo inflamatório, mas nesse caso é natural estar aumentado por conta da resposta da anemia. Esse animalzinho, ele foi submetido a uma transfusão de sangue lá no hospital. E uma transfusão de sangue fresco. E ele parou de sangrar. Foi instituído um tratamento, ele ficou bem, foi para casa, teve alta. E depois ele voltou para realizar uma cirurgia, orquiectomia. Então, ele já estava bem, estava liberado. E após a cirurgia, um dia após a cirurgia, o tutor voltou, e aí ele estava com este hematoma no abdômen, né, mais nessa região torácica, e tinha também hematoma na região de escroto. Tinha um hematoma bem evidente na região de escroto também. E aí foi feita outra transfusão nesse paciente, tá? Esse paciente recebeu transfusão de sangue total estocado e ele continuou sangrando. E então eles fizeram sangue total fresco. Todas essas transfusões foram feitas com sangues compatíveis. Eu vou falar isso porque senão tem muito risco você fazer muitas transfusões seguidas sem a compatibilidade sanguínea. Todas foram feitas com sangue compatível. Aí ele fez uma bolsa de sangue fresco e cessou o sangramento. Então, eles começaram a suspeitar de um distúrbio de coagulação, né? Então, a contagem de plaquetas estava normal, o tempo de protrombina estava normal, que é o TP, tempo de sangramento, né, estava normal. Lembrando que o tempo de sangramento, ele avalia a hemostasia primária, né, que está incluso o fator de von Willebrand. Então, quando o tempo de sangramento está normal, eu já acho que não é fator de von Willebrand, mais difícil ser fator de von Willebrand.
O tempo de protrombina, ele avalia a via extrínseca da coagulação, e o TTPA avalia a via intrínseca da coagulação, que é exatamente onde está o fator 8, que causa a hemofilia A. E o TTPA, ele estava prolongado. O normal é até uns 18 segundos, o dele estava próximo dos 40 segundos, então estava o dobro. Então, a suspeita maior é de que seja algo da hemostasia secundária, tá? Então, só a via intrínseca de coagulação deu alterado, então provavelmente é uma deficiência de algum fator presente na hemostasia secundária. Os exames que faltaram são as dosagens específicas desses fatores de coagulação. Então, foi dosado, eles dosaram o fator de von Willebrand e o fator 9, que é o que causa hemofilia B, que é mais rara, tá? Ele também participa da via intrínseca de coagulação. Eles deram normais, fator de von Willebrand e o fator 9, e o fator 8, ele deu 1%, que é um nível muito grave de deficiência. Assim como o fator de von Willebrand, a hemofilia, ela também tem níveis de deficiência. Ela pode ser severa, como pode ser moderada, como pode ser discreta. Então, dependendo do nível de deficiência, o animal vai ter mais sintomas, né? Ele provavelmente é um animal que vai sempre precisar da reposição desses fatores, porque ele tem uma deficiência muito grave. Então, aqui, inclusive, eu coloquei algumas complicações da transfusão. Aqui é ele, né, com uma das complicações, quando o animal começa a receber muito sangue subsequente, ele começa a ter mais risco de ter a reação anafilática, que é causada pelo plasma, né, pela proteína do doador. Então, esses animais que têm o diagnóstico já certo, o indicado é sempre realizar o componente correto. Ele que vai precisar de transfusão sanguínea é sempre interessante fazer o crio precipitado. O crio precipitado é um volume de 20 ml, enquanto o plasma fresco é um volume de 200 ml. E você vai ter a mesma concentração de fator. Então, não vale a pena você expor o animal a esses riscos quando você já sabe qual deficiência que ele tem. Por isso que é sempre legal a gente investigar exatamente do que se trata a deficiência do animal. Em relação às complicações da transfusão, vou passar aqui algumas complicações para vocês. Tem as reações imunológicas, que é a incompatibilidade sanguínea, é a mais comum e a mais importante. A gente previne com o teste de compatibilidade, né? Em geral, a gente recomenda sempre o teste de compatibilidade para quase todos os casos. Quando é uma primeira transfusão, tem menos risco de reação. Então, nesses casos, às vezes as pessoas optam por não fazer. Mas quando já é uma segunda transfusão, ou quando é uma fêmea que já foi sensibilizada, é interessante, é importante fazer o teste de compatibilidade. Em especial felinos, porque os felinos eles têm anticorpos pré-existentes contra outros tipos sanguíneos. Então, desde cedo eles já vão ter anticorpos contra outros tipos sanguíneos, então felinos correm mais risco de ter uma incompatibilidade mais grave caso venha a ter. Então, a forma de prevenir é o teste de compatibilidade. A incompatibilidade tardia, às vezes a gente não consegue prevenir com o teste de compatibilidade, tá? As reações à proteína plasmática, a gente também não consegue prevenir com o teste de compatibilidade. Então, esse tipo de reação realmente existe como prevenir com a aplicação de corticoide previamente, antes da transfusão. Isso é sempre importante realizar, sempre tem que ter o protocolo certinho, seguir os primeiros
o início da transfusão tem que ser mais lento, tem que acompanhar o paciente de perto, se ele começar a alterar qualquer padrão de respiração, diminuir a velocidade da transfusão, se ter alteração de temperatura, diminuir também ou interromper a transfusão nesses casos. Reações a leucócitos e a plaquetas. A plaqueta, quando ela é ativada, ela libera componentes inflamatórios, ela libera alguns componentes inflamatórios quando ela se ativa. Então, geralmente o corticoide, que é aplicado previamente à transfusão, ele previne as reações plaquetárias. As reações plaquetárias, elas costumam ser bem leves, são intermitentes, então você não precisa interromper completamente a transfusão, só de diminuir a velocidade da transfusão, geralmente você já ameniza essas reações e você consegue terminar a transfusão. Transfusões não imunológicas, né? A gente tem a intoxicação por citrato, então, como eu falei, a bolsa de sangue, ela tem um volume específico de citrato para o volume que é indicado coletar de sangue. Sempre importante, quando não conseguir o volume completo, não realizar o uso daquele produto sanguíneo, principalmente sangue total. Quando a gente realiza concentrado, a gente ainda consegue extrair o anticoagulante pelo plasma, mas o uso de sangue total, a gente não consegue extrair o anticoagulante. Então, não é indicado utilizar bolsas, se a gente, bolsas inteiras, né, de sangue total, se a gente não consegue o volume completo. Hipervolemia, que é a sobrecarga de volume. Então, sempre analisar se o paciente precisa realmente do sangue total, se ele tem uma anemia crônica, normovolêmica, sempre optar por componentes sanguíneos para evitar sobrecarga de volume. Contaminação bacteriana, não é recomendado utilizar bolsas mais de uma vez. Utilizou uma bolsa, mesmo que seja 10 ml para um paciente de 900 gramas, mesmo que seja uma bolsa cheia para um paciente pequeno, utilizou uma vez e ela depois tem que ser descartada. Infelizmente, todo o sistema da bolsa é estéril. Depois que a gente utiliza uma vez, pode ter entrada de contaminação bacteriana, ela tem que ser descartada, porque ela pode causar sepse em algum outro paciente que venha utilizar depois. Hiperamonemia é mais raro, até porque é bem difícil a gente estocar as bolsas por muito tempo, porque a demanda é muito alta. Eu acredito que não só a gente, mas a maioria dos bancos de sangue acabam tendo uma deficiência maior de doadores do que um estoque grande de bolsas por muito tempo. A hiperamonemia é que quando a gente estoca as bolsas, ela vai acumulando amônia com o tempo, tá? As alterações causadas pelo tempo de estocagem vai tendo um acúmulo de amônia. Então, é contraindicado bolsas que estão estocadas há mais tempo para pacientes hepatopatas. Então, pacientes com doença hepática, que podem se prejudicar com esse acúmulo de amônia. É sempre legal você já falar com o banco de sangue que você quer bolsas mais frescas nesse caso. Meu paciente tem um problema hepático, eu queria uma bolsa mais nova, mais fresca, para evitar que esse paciente venha a ter sintomas de intoxicação por amônia, que aí são sintomas neurológicos. Embolismo por ar, importante. Trombose e embolismo por ar. Bolsas com coágulos, elas devem ser, ou com muito coágulos, elas nem podem ser utilizadas, tá? Então, sempre tomar cuidado, porque o coágulo, ele pode, inclusive, entupir o equipo de transfusão. Se não tiver ninguém monitorando esse paciente nesse momento, se entope o equipo de transfusão, o animal pode ter embolia por ar. Então, muito cuidado com bolsas que têm coágulo. Sempre avalia bem a bolsa antes de começar a transfusão. E se ela tem coágulo, você tem que tentar retirar esse coágulo pelo manguito de alguma forma antes de fazer a transfusão, porque se ocorrer de entupir o equipo,
tem que ter alguém junto desse animal o tempo inteiro para evitar que ele seja prejudicado nesse sentido. E para evitar trombose, também evitar o uso dessas bolsas, né, que tem coágulo. Se você consegue ver o coágulo na bolsa, essas bolsas em geral têm que ser descartadas. E também sempre utilizar equipos com filtro, né? A gente não pode utilizar aquele equipo simples de soro, nunca, jamais. Qualquer transfusão de hemocomponente, pode ser plasma, pode ser plaquetas, pode ser qualquer tipo deles, precisa de ser equipo com filtro, porque qualquer fibrina, qualquer microcoágulo que entra na circulação do animal pode vir a prejudicar ele. Eu vou dar uma passadinha rápida sobre tipagem sanguínea, até porque é muito complexo, né? Atualmente, a gente tem vários grupos sanguíneos identificados em cães e tem os subgrupos deles. Já tem 21 grupos sanguíneos identificados em cães. Aqui eu coloquei os mais importantes. E o mais importante de todos, né, que na verdade não sei se é o mais importante, mas é o mais estudado, né, que ainda falta estudar muita coisa em relação à tipagem sanguínea em cães. Então, o mais estudado é o DA1. O DA1, ele tem os subgrupos 1.1, 1.2 e 1.3. Ele é conhecido como tendo um potencial maior de estimulação antigênica. Tanto é que as tipagens sanguíneas realizadas em cães hoje, eles não identificam exatamente qual tipo sanguíneo o cão tem, mas identifica se ele é DA1 positivo ou DA1 negativo. É por isso que a gente não realiza aqui. Eu não acho vantajoso, particularmente, dando minha opinião pessoal, vantajoso realizar a tipagem em cães. Vou explicar mais ou menos. Os cães, eles podem ter mais de um fenótipo mais de um fenótipo sanguíneo. É o mesmo animal. Ele pode ser DA1 positivo e pode ser DA7 positivo. O mesmo animal. Então, a tipagem sanguínea, mesmo que ele seja DA1 negativo, não impede que ele venha causar uma reação transfusional. Ela não substitui o teste de compatibilidade, porque existem outros fenótipos sanguíneos que vão causar reação também. Então, ela não substitui o teste de compatibilidade e, enfim, muitos bancos de sangue têm feito, só que aí para a gente realizar essa tipagem, a gente teria que excluir os doadores DA1 positivo. E aí a gente tem que ter muito doador cadastrado, e isso não existe. 40% dos animais, eles vão ser DA1 positivo. Então, eu não posso excluir 40% dos meus doadores, considerando que 40% dos receptores vão se beneficiar dessa bolsa, porque 40% dos receptores também vão ser DA1 positivo. Então, eu não consegui ainda aderir à tipagem sanguínea, sei que muitos bancos de sangue estão aderindo, eu estou me sentindo até atrasada nesse sentido, mas eu não consegui aderir, não é nem pelo custo financeiro, porque tem essa parte também, né? Claro que isso agregaria valor ainda maior à bolsa, então se as pessoas já têm uma dificuldade financeira, às vezes, para adquirir um produto sanguíneo com todos os testes que a gente utiliza, com uma tipagem sanguínea, teria uma dificuldade maior. Isso prejudicaria muita gente que tem uma condição financeira mais precária, né? Então, a gente acaba não conseguindo colocar, porque você vai deixar um produto mais oneroso, isso não vai substituir o teste de compatibilidade, e você vai acabar deixando o seu cadastro de doadores mais defasados com a tipagem sanguínea. Então, na verdade, eu vejo que é muito mais uma estratégia de marketing, às vezes, dos bancos de sangue, particularmente, isso é uma opinião pessoal, não sei se isso acontece, mas é muito mais uma estratégia de marketing do que uma estratégia boa, porque, assim,
Aqui no Brasil, isso não é viável. Particularmente, seria viável se a gente conseguisse fazer doadores D1 positivo doarem para receptores D1 positivos. Então, seria legal se o receptor também fizesse as tipagens sanguíneas. Aí seria mais viável a gente fazer tipagem sanguínea em cães. Que aí a gente faria D1 negativo para D1 negativo, transfusão, né, de tipo sanguíneos D1 negativo para D1 negativo, e doadores D1 positivo para D1 positivo caninos. Mas, em geral, hoje, como a gente vê que a maioria das pessoas não tem condição de pagar uma tipagem sanguínea, que é caro, que é um kit importado, não vão pagar do receptor, sai muito mais caro que um teste de compatibilidade, e não vai substituir o teste de compatibilidade. Eu vejo como uma coisa que ainda não agrega valor. Não agrega valor, apesar de ser cada vez mais comum o pessoal aderindo à tipagem sanguínea. Então, evoluindo aqui na apresentação, a grande maioria, tá, dos animais, dos cães, eles não têm anticorpos pré-existentes contra outros tipos sanguíneos, né? Não possuem anticorpos naturais, mas tem já alguns tipos sanguíneos, igual a que a gente está mostrando, o DA5, que foi relatado que possui anticorpos naturais contra outros tipos sanguíneos. Tem alguns tipos sanguíneos que são considerados universais, que é o DA4. Então, os cães, como a maioria deles não tem anticorpos naturais, eles vão começar a produzir esses anticorpos com uma sensibilização. Então, após uma primeira transfusão, após uma gestação, então as fêmeas que deram cria, elas já têm uma recomendação para realizar testes de compatibilidade antes de uma transfusão. As reações imunológicas na primeira transfusão são muito raras. Numa segunda transfusão, já é bem indicado realizar os testes de compatibilidades para evitar, porque uma reação hemolítica aguda pode prejudicar bem o quadro do paciente que já não está bem. Então, é sempre legal realizar. A gente sabe que não é sempre que as pessoas realizam, porque não é sempre que dá tempo. É um teste que leva em torno de 1 hora. Muitas vezes os animais estão já em risco, né, de não aguentar receber a transfusão. Então, às vezes, você fazer o animal aguardar mais um tempo pode ser um risco também. Então, aí vai depender muito do veterinário, da conduta do veterinário, que ele acha mais importante naquele momento. Qual risco ele acha que é melhor expor ao animal. Em relação aos felinos, são 3 tipos sanguíneos, tipo A, B e AB, então é bem mais simples que o canino. O AB é receptor universal, sem segredo, e é muito raro. É muito raro. A gente tem um cadastrinho de gatos doadores aqui. Não temos nenhum AB, ainda bem, porque ele não poderia doar nem para B nem para A, nem se encaixaria como doador, só como receptor, mas ele é muito raro, a gente nunca pegou nenhum tipo AB. E tipo B também a gente não tem nenhum tipo B cadastrado, tanto é que a gente já teve um receptor tipo B que precisava de bolsa de sangue uma vez, e a gente não encontrou nenhum gato tipo B. Aqui em Bauru, ele teve que buscar bolsa em outra cidade. E tipo A é o mais comum, mais de 90% dos gatos são tipo A. Então, tipo B, geralmente a gente pode encontrar mais animais de raça. Acho que uns 30% dos persas são tipo B. A gente tem os persinhas cadastrados aqui, mas todos os nossos são tipo A. A gente ainda não conseguiu nenhum tipo B. E os vira-latas, a grande maioria dos SRDs felinos são tipo A, quase 100%.
Então, assim, é importante o teste de compatibilidade neles, mas por conta de evitar uma reação severa que pode acontecer, né? Do tipo B, principalmente recebendo bolsa do tipo A. Mas, no geral, é muito difícil. A maioria dos gatos são tipo A. Então, a grande maioria dos testes de compatibilidade que eu fiz, todos dão compatíveis. Mas nos felinos, especificamente, a gente faz a tipagem sanguínea. Neles, a gente faz, é importante saber, até para a gente ter um norte. Quando um dá incompatível com o tipo A, a gente sabe que provavelmente ele é tipo B. Ou alguma coisa ali aconteceu, né? Então aí a gente tenta outro doador tipo A, mas se ainda continua incompatível, a gente começa a desconfiar que o gatinho pode ser tipo B. Então, nos felinos, a incompatibilidade sanguínea é um pouco mais séria, porque em cães ela ainda é dose dependente. Se você vê que o animal está reagindo no início da transfusão, você interrompendo, você consegue reverter aquela hemólise, né? Para que ela não se torne tão grave. E em gatos, ela não é dose dependente. Se você realizar mesmo que em volume pequeno, de sangue incompatível, vai causar o mesmo nível de destruição no organismo daquele animal. Então, em gatos, a destruição de hemácias é mais séria, tem muito risco de óbito, principalmente nesse caso do animal tipo B recebendo sangue do animal tipo A. Então, tem grandes chances de realmente levar o animal a óbito por conta da transfusão. O gato tipo A, ele já não tem tantos anticorpos anti-B, né? É diferente do gato tipo B, que tem altos índices de anticorpos anti-A. Então, os gatos tipo A, eles não têm, ele tem uma hemólise, ele mantém por menos tempo aquelas hemácias transfundidas do gato tipo B, mas não tem tanto risco, né? Não tem risco de óbito. Então, as desvantagens da tipagem, né, igual eu falei anteriormente sobre os cães, é essa questão que não tem como você saber exatamente se não tem mais nenhum antígeno lá. A única, não substitui o teste de compatibilidade. A única forma de você saber se aquele receptor pode receber aquele sangue com um teste de compatibilidade. O ideal seria unir as duas coisas, né? A tipagem e o teste de compatibilidade. Como em felinos, a tipagem sanguínea, a determinação do tipo sanguíneo é mais fácil, né? É mais simples, a gente consegue realizar a tipagem dos doadores. E assim a gente consegue ter no nosso cadastro quais são os tipo A, e se a gente precisar de um doador tipo B, a gente realmente teria. A gente tem cadastrado sempre, né? Mas é difícil encontrar animais tipo B. Felinos tipo B a gente ainda não encontrou nenhuma vez. E assim, o ideal é sempre realizar o teste de compatibilidade sempre, principalmente cães, se for uma segunda transfusão, principalmente, e gatos em todas as transfusões. A gente sabe que no mundo nosso hoje não tem como realizar a tipagem sanguínea de todos os receptores, é inviável, a tipagem sanguínea é muito cara, a maioria das pessoas já às vezes não tem poder aquisitivo nem para adquirir a bolsa de sangue, e aí incluir mais custos sobre isso é inviável muitas vezes. Então, o teste de compatibilidade é um dos testes que avalia realmente se há existência de anticorpos anti-eritrocitários naquele momento entre aqueles animais. Então, ele é o mais importante. A prova maior é a mais importante, né, que avalia a
a hemólise aguda, se corre o risco, né, do animal ter uma hemólise aguda recebendo aquele sangue. Então, é a prova que avalia se o receptor reage às hemácias do doador. A prova menor, ela já é importante, mas ela não é tão essencial. Principalmente nos casos, se você vai fazer um concentrado de hemácias, às vezes a gente nem realiza essa prova menor, porque a gente quase não utiliza plasma no concentrado. É uma quantidade insignificante de plasma que a gente possui no concentrado de hemácias. Então, a prova menor é a que avalia se o receptor vai reagir ao plasma do doador. Então, como a gente retira aquele plasma, é uma prova que ela pode, mesmo positiva, o animal pode receber aquele sangue, desde que seja de concentrado de hemácias. É sempre importante fazer a avaliação microscópica, tá? Antigamente se utilizava muito a prova de tubo, né, para avaliar se aglutinava ou não, mas muitas aglutinações a gente não consegue avaliar macroscopicamente. Então, é sempre importante avaliar microscopicamente também. Então, microscopicamente, muitas vezes a gente vê que tem algumas hemácias juntinhas, mas o importante é que elas não tenham alteração morfológica. Igual, aqui tem algumas hemácias empilhadas, mas isso a gente conhece como rolô, que é o empilhamento de hemácias, que pode acontecer, às vezes, até pela proteína do receptor ou do doador, por alterações plasmáticas, né, lipemia. Muitas vezes, por mais que a gente faça várias lavagens no teste de compatibilidade, é difícil a gente excluir todos os rolôs do teste. Então, não é porque que está uma do lado da outra que está aglutinando. Esses pequenos empilhamentos é só empilhamento de massas, então aglutinação negativa. Quando é uma aglutinação positiva, nem sempre é assim tão evidente, tá, gente? Muitas vezes a gente vê elas soltas e só um ou outro gruminho pouco evidente, né? Existem diferentes níveis de incompatibilidade, mas um animal que está incompatível nesse grau é um animal que provavelmente teria um prejuízo muito grande recebendo essa bolsa, né? Porque não tem nenhuma hemácia livre. É uma reação muito grave. Esse tipo de reação que a gente consegue prevenir pelo teste de compatibilidade, que é a reação hemolítica aguda, que é a mais importante. Aqui é outro teste, que apesar de ter muito rolô, mais uma vez, é só rolô. Aqui também é só empilhamento de hemácias, muitas vezes a gente confunde, mas geralmente quando é aglutinação, a gente consegue avaliar que tem alteração morfológica das hemácias, a gente vê que elas perdem a morfologia. Quando é só empilhamento de hemácias, elas não perdem a morfologia. Bom, gente, é isso. Eu passei um pouquinho de tudo que eu acho mais importante em relação ao banco de sangue. A tipagem, na verdade, eu passei meio por cima, porque é um assunto bem mais complexo. Eu achei que ia ficar muito pesado para passar sobre tipagem sanguínea. Eu acho que o mais importante realmente seria sobre o uso de hemocomponentes, quando usar cada hemocomponente, quando tem indicação. É isso, basicamente. Eu queria ver se vocês têm alguma dúvida. Eu ia perguntar se o pessoal tem alguma dúvida. Foi muito boa a palestra, né? Obrigada. É estranho apresentar sem ver as pessoas. É verdade, né? É A gente estranho. está acostumado, né? Oi! Oi, tudo bem? Claudinha, acho que viu a Georgia bebê, depois nunca mais viu, né, Claudinha? É verdade. Nossa, nunca A mais vi. bebezinha. É verdade. Tá grande.
Foi muito boa, viu, Claudinha? Agora eu tenho 8 anos. 8 anos? Nossa, você viu como o tempo passa? Tá grande mesmo. Muito, muito mesmo. Fiquei muito feliz, muito obrigada, viu, Claudinha? Obrigada. Por toda a informação. Nossa, foi muito, muito legal, muito boa. Eu gostei dessa palestra. Pena, vários alunos não puderam participar, mas ainda bem tá gravada. O César mandou parabéns aí para você também. Obrigada, gente. Acho que o pessoal nem tem dúvida, foi tão bom que não teve dúvida. Sim. Mas não tem problema. Qualquer coisa depois vocês me perguntam também. Eu fico à disposição. Se alguém quiser entrar em contato, perguntar, só mandar mensagem, mandar e-mail, a gente fica à disposição. Joia. A Claudinha veio de uma turma muito boa, né, Claudinha? Que tinha a Dani. Nossa, tinha, né? Tem bastante gente da turminha que eu ainda tenho contato, viu? Na patoclínica, né? Então, verdade. Você pegou o exemplo aí da Claudinha. Então, eu gosto. Bom descanso para vocês. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Se cuidem. Obrigada, vocês também. Qualquer dúvida, então, é só falar comigo, viu? Combinado. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Eu vou interromper a gravação. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.